É 1935. E com os nazistas fazendo suas primeiras investidas no cenário europeu, alguns líderes estão em alta. Outros estão por baixo. Todos queriam se aproximar do Führer. Há muita puxação de tapete, com todos disputando posições. Joseph Goebbels ganha terreno, enaltecendo o nazismo com sua propaganda. Hermann Göring combate rivais e seus próprios demônios. Mas Rudolf Hess é o grande perdedor. Os homens fortes de Hitler eram como um balaio de gatos. Eles viviam brigando, enquanto Hitler observava e permitia que a briga continuasse. Agora eles ganham um colega perigoso, Martin Bormann. Ardiloso e implacável, ele trabalhará nos bastidores para sabotar a todos. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. É 1935 e Rudolf Hess, o delegado do Führer, recebe um pedido de seu líder. Um pedido que ele não pode negar. Adolf Hitler quer que ele transforme seu retiro em Obersalzberg no que será, na prática, a segunda sede do governo. Sua Berghof, a corte na montanha. Obviamente, ninguém dizia não a Hitler. Quando Hitler dava uma ordem, por mais que você fosse próximo a ele, tinha que abaixar a cabeça. Hess é o mais antigo e leal seguidor de Hitler. Como um bom discípulo, servir ao seu líder é a razão de sua existência. Lembre-se que Hess é totalmente dedicado a Hitler. Um capacho completo. E ele não era um completo idiota. Hess se considera o braço direito de Hitler e o arquiteto da grande visão nazista que conquistará a Europa. Mas ele não entende que os membros da cúpula nazista passam mais tempo lutando entre si do que contra o resto do mundo. E esta é uma batalha que ele jamais vencerá. Ele estava perdido naquele mundo extremamente maquiavélico de disputas pelo poder. Hess é um homem de ideias, que prefere a teoria à prática. E gerenciar um projeto de construção em Obersalzberg, mesmo para seu amado Führer, não combina com seus talentos. Não era uma tarefa muito glamurosa. Ele era o delegado do Führer e foi incumbido de reformar a casa de Hitler. Então Hess decide delegar. E ele conhece o homem perfeito para assumir a tarefa. Seu próprio assessor, Martin Bormann. Ele passou a bola para Martin Bormann e disse: dê um jeito em Obersalzberg. Seria uma decisão fatídica, porque aquela ordem foi uma transferência acidental de poder de Hess para Bormann. Martin Bormann é uma figura discreta nos círculos nazistas e basicamente desconhecido pelo país em geral. Ele não é um político habilidoso ou um bom orador. O que o destaca é sua capacidade de organização. Quando surge um problema, Bormann tem a solução.
Bormann era grosseiro, um bruto. Ele não era sofisticado e vinha de uma classe inferior. Ele não tinha as arestas aparadas. Se Bormann entrasse aqui, ninguém notaria. Ele não era alguém que projetava carisma. Não era um Hitler, um Göring ou mesmo um Goebbels. Era um homem discreto. Mas não por isso menos perigoso. O posto de assessor no departamento de Hess é apenas um degrau para Bormann. Ele sabe servir, mas é apenas uma fachada. Bormann está determinado a chegar ao centro do poder, custe o que custar. Era um homem implacável, muito ambicioso, que faria o possível para agradar a Adolf Hitler. Um completo psicopata. Ele parecia um capanga da máfia. E tinha memória fotográfica. Alguém que se atém a detalhes tem muitas oportunidades de subir na vida. E é exatamente o que ele faz, graças à oportunidade dada inocentemente por seu chefe Hess. Martin Bormann sabe como a Bavária é importante para o Führer. Hitler visitou a pequena cidade de Berchtesgaden pela primeira vez há 12 anos e se apaixonou pela região. Ele alugou e depois comprou uma casa de férias nos arredores, em Obersalzberg. O nome da casa era Haus Wachenfeld. Ele passou um bom tempo naquela casa em Obersalzberg. E depois ele comprou a casa. Agora, a casa está sendo totalmente reconstruída como centro de um enorme complexo na encosta da montanha. Outros podem ver o Berghof como um mero trabalho administrativo. Mas Bormann é sagaz o bastante para entender que a tarefa pode ser seu passaporte para o alto escalão. Ela pode colocá-lo em contato direto e frequente com o Führer. Então, para Bormann, reformar o lugar favorito de Hitler no mundo era uma grande oportunidade. Ele sabia disso e ia agarrá-la com as duas mãos. Enquanto o retiro de Hitler na montanha passa por uma ambiciosa reforma, o país todo também parece renascer. Até os maiores detratores do nazismo olhavam para a Alemanha nessa época e tudo que o regime estava fazendo e diziam: bom, nem tudo é ruim, o desemprego está caindo e o PIB subindo. Talvez Hitler e o Partido Nazista estejam realizando o milagre econômico prometido. Uma nova Alemanha ganha forma. Em março de 1935, houve a primeira transmissão de TV da Alemanha. Pouquíssimas pessoas podiam recebê-la. Era só um primeiro experimento. A TV era um grande símbolo da modernidade e os nazistas adoravam tudo que era moderno, porque isso ajudava a projetar o Terceiro Reich como um movimento voltado para o futuro. O crescimento voltou. E isso podia ser divulgado pelo rádio, pela televisão, pelo cinema. A mensagem foi espalhada e todos na Alemanha e fora dela começaram a acreditar. E Bormann quer garantir que nada reflita essa confiança no novo Reich com mais intensidade do que a Camelot do Führer sendo erguida nos Alpes bávaros. Mas há um problema. Para realizar seus planos luxuosos, ele precisa de mais terras. É um desafio que ele encara com a brutalidade característica.
Bormann visita os vizinhos com um pedido: venda e vá embora. É uma proposta difícil de recusar. Ao lado do Berghof havia um hotel e o dono não queria vender. Mas os métodos de Bormann podem ser muito persuasivos. Martin Bormann estava determinado a comprar o prédio, mas o dono estava relutante e se recusou a vender. A resposta de Bormann é rápida e impiedosa. Ele envia o dono ao campo de concentração de Dachau. O dono mudou de ideia sobre vender o hotel. Bormann ofereceu um preço que não era justo na época pelo prédio. E no último minuto, pagou consideravelmente menos. Ele ficou com uma boa parte do valor combinado. Os métodos de Bormann são grosseiros, mas eficientes. Ele forçou a compra das terras em volta do que era um chalé modesto para criar um verdadeiro império que virou a corte de Hitler. Com o novo Berghof ganhando forma, Bormann está em seu elemento, dando ordens aos operários e fazendo de tudo para cumprir os desejos do Führer. Ele supervisionou muito de perto e era um chefe estrito e abusivo. Fazia da vida dos operários um inferno, mas entregava resultados. Enquanto a reputação de Bormann aumenta, seu chefe Rudolf Hess está ocupado demais para perceber que seu assessor está lhe passando a perna. E mesmo depois de dar a Bormann acesso ao Führer, Hess não aprende a lição. Ele está prestes a cometer o mesmo erro novamente. Albert Speer é um jovem arquiteto trabalhando em vários projetos do Ministério de Hess, incluindo o Comício de Nuremberg, onde os fiéis reafirmam sua lealdade ao Führer e ao Partido Nazista. Speer projeta uma enorme águia como parte do cenário. Não querendo assumir a responsabilidade pela ideia, Hess o envia a Hitler. É uma reunião que mudará a vida de Speer. Hitler se encanta com um jovem prodígio. Hitler viu Speer, aquele jovem e elegante arquiteto, e o cooptou para o maravilhoso projeto nazista. Por um tempo, Speer frequentou um mundo dourado e subiu na vida. Cresceu muito, sempre sob o brilho da admiração de Hitler. Logo, Speer é nomeado o arquiteto oficial de Hitler. Ele mal consegue acreditar que saiu do nada para se tornar um membro do alto escalão nazista em menos de 4 anos. Depois da águia, o jovem talento tem mais ideias grandiosas para a reunião anual. Ele queria algo dramático para o comício de Nuremberg e ficou sabendo que nos Estados Unidos eles usavam holofotes apontados para o céu que ficavam parecendo colunas romanas infinitas. Mas as ambições de Speer o colocam em conflito com um dos pesos pesados do Reich. Ingenuamente, ele acha que pode simplesmente pedir 130 holofotes antiaéreos emprestados à Luftwaffe. Mas ele está provocando o homem errado. O comandante em chefe Hermann Göring se enfurece, dizendo que é uma ameaça à segurança nacional.
Göring disse que ele não podia pegar equipamento da Luftwaffe e usar em ocasiões cerimoniais. É claro que ele só estava com ciúme da rápida ascensão de Albert Speer, mas isso revela como seu ego era frágil. Determinado, Speer passa por cima de Göring e fala diretamente com o Führer. Hitler concorda com seu protegido e contraria o renomado herói de guerra. Ele era um novato, um jovem abusado que chegou e conquistou as atenções do Führer, o que era irritante. Speer consegue o que quer e sua catedral de luzes torna-se a imagem clássica da propaganda nazista. O recém-chegado à cúpula do partido derrotou o veterano, mas fez um inimigo incapaz de perdoar ou esquecer. Era o tipo de coisa que incomodava alguém como Göring, mas Speer achava que bastava ficar um pouco atento. Ao introduzir novos membros à cúpula nazista, Rudolf Hess perde pontos com a velha guarda. Para piorar, Hess percebe tarde demais que seu próprio assessor está se tornando indispensável a Hitler. Martin Bormann usa o projeto do Berghof para se aproximar do centro do poder. E o delegado do Führer começa a se sentir desnecessário. Este foi um momento muito importante no racha entre os dois homens. E Bormann saiu por cima. Ele recebeu uma tarefa importante e a executou muito bem. Hitler ficou muito impressionado. Hess não é o único membro da velha guarda sob pressão. Hermann Göring começa a ficar preocupado com os planos expansionistas de Hitler, quando o Führer define um primeiro alvo: a Renânia. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães são proibidos de posicionar soldados nessa área ao longo da fronteira ocidental. Mas em 1936, Hitler decide reocupar a região com suas tropas. Ele sabe que será uma atitude popular em casa e um recado para a França e a Inglaterra. Ele estava dizendo, não somos mais um Estado vassalo, preso ao Tratado de Versalhes. Vamos retomar a liberdade alemã. Mas é uma aposta. Göring teme que os aliados respondam à provocação com força militar. Göring tinha toda a razão em acreditar que era uma provocação desnecessária. Mas foi voto vencido. Mais uma vez, Göring é obrigado a recuar com seu orgulho ferido. Sem dúvida, Göring seguia Hitler. Ele era muito leal a ele, mas não entendia direito qual era o objetivo de Hitler. Ele certamente queria evitar uma nova grande guerra. Mas as coisas são ainda piores para Hess. Ele pode ser o delegado do Führer, mas sequer foi consultado sobre os planos de reocupação da Renânia. Hitler não permitiu que certas pessoas fossem informadas, e uma delas foi Hess, sugerindo que ele não estava no alto da hierarquia. Ele era útil, mas não digno de receber informações que seriam fundamentais para um ministro importante. Enquanto Hess é excluído, um membro mais sagaz da cúpula nazista vê na Renânia uma grande oportunidade para impressionar o Führer. Joseph Goebbels tem a missão de vender o sonho nazista. E esse é o tipo de ocasião com a qual ele sonha há anos. É sua hora de brilhar.
As tropas marcham, acompanhadas por um exército de cinegrafistas e repórteres de Goebbels. Pela primeira vez desde 1918, ele diz: os alemães podem se orgulhar de algo. A mensagem é alta e clara. A Alemanha está em ascensão novamente. Nós vemos os soldados marchando e uma mulher vem correndo e prende uma flor ao uniforme de um deles, simbolizando a esperança da Alemanha em Hitler. E a aposta dele funcionou. Após os primeiros movimentos do Partido Nazista no cenário europeu, alguns de seus líderes estão em alta, enquanto outros parecem perdidos. Goebbels criou uma onda de euforia na Alemanha e voltou às graças de Hitler. Göring foi colocado em seu lugar e Hess foi marginalizado. Mas para Martin Bormann, as coisas não podiam estar melhores. Nos Alpes bávaros, ele garante que a construção do Berghof de Hitler, sua corte na montanha, seja concluída no prazo e com a maior qualidade possível. Bormann, como o homem que revitalizou Obersalzberg, está em uma posição muito mais forte do que antes. No lugar da antiga casa, existe agora uma residência bem mais imponente, digna de receber o Führer. O complexo inclui prédios administrativos, alojamentos e casas de hóspedes. Para o povo alemão, o Berghof se torna um lugar de peregrinação. Grupos escolares e admiradores de seu amado líder viajam até a Bavária de todo o país. E dignatários estrangeiros são convidados a visitar. Entre eles, o ditador italiano Mussolini e o antigo rei da Inglaterra, Eduardo VIII, com sua esposa, a duquesa de Windsor. Eles eram recebidos no Berghof com muitas saudações e guardas da SS. No interior, tudo era muito luxuoso. Não havia dúvida de que era o lar do líder do Terceiro Reich. A propriedade cobre 26 quilômetros quadrados. E no subsolo, Bormann planeja uma fortaleza nazista. Uma vasta área capaz de acomodar até 1000 pessoas no subsolo. Segundo os aliados, seria uma fortaleza subterrânea onde Hitler poderia resistir a um ataque. Mas no verão de 1936 não se fala em fortalezas defensivas, muito menos em ataques inimigos. Bormann criou para Hitler uma casa de férias dos sonhos e um quartel-general em um só lugar. Acho que Hitler viu Berghof como uma sede alternativa do governo, parcialmente porque era preguiçoso. Ele gostava de governar a Alemanha de sua sala de estar. Hitler tomou todas as suas decisões e bolou todos os seus planos no sofá estampado de sua sala. Isso é incrível. Para os asseclas no topo da hierarquia, esta é a melhor época. Eles ficarão conhecidos como o Grupo do Berghof. Mas, embora um convite a Camelot de Hitler seja visto como um sinal de aprovação, ele tem um preço. Se você fosse levado ao Berghof quando ele ficou pronto, no final dos anos 30, podia se preparar para o fim de semana mais cansativo e constrangedor imaginável.
Vamos começar pelo anfitrião. Adolf Hitler, um homem que acordava tarde e ia dormir tarde. E toda noite você tinha que ouvi-lo discursar na sala de estar até 3 ou 4 da manhã. E ir embora antes seria traiçoeiro e desleal. Todos os outros morriam de tédio, mas ele adorava a ideia de uma boa refeição, seguida de um filme de Hollywood, seguido por um monólogo dele que ia até às 3 da manhã. Ele achava maravilhoso. E o novo Berghof é o palco onde as rivalidades e intrigas entre os cortesãos de Hitler se desenvolvem. Aí você estava na varanda usando suas melhores roupas quando Hitler aparecia e você tinha que entretê-lo, ser bonzinho e falar as coisas certas. Ao mesmo tempo, você sabia que outro membro da cúpula ao seu lado estava tentando ser o mais bajulador possível. Então, era um círculo vicioso terrível. Uma disputa, basicamente, para ver quem bajulava Hitler melhor. Então eram vários egos enormes e personalidades fortes, os vizinhos do inferno, com todos eles tentando agradar a Hitler para manter suas posições e subir os degraus. Eles não eram amigos pessoais. Bormann e Göring, por exemplo, eram inimigos mortais, eles se odiavam. Himmler odiava Goebbels. Goebbels odiava Himmler. Himmler e Goebbels odiavam Göring. Nenhum deles gostava dos demais, com exceção de Hitler. E havia muito atrito entre algumas das esposas, e as crianças mais velhas deviam notar. Mas quase sempre havia um homem muito simpático chamado tio Adolf, que apertava as bochechas deles, brincava com os cachorrinhos e provavelmente era tudo muito agradável. Mas, na verdade, era o oposto disso. E o mestre de cerimônias da corte nazista é o homem ambicioso nas sombras, Martin Bormann, que é desprezado por todos os seus rivais. Mas isso não o incomoda. Com sua enorme sede pelo poder, após conquistar a confiança do Führer, ele se deleita com a atenção. No Berghof, era Bormann quem realmente mandava. Era a corte de Hitler, mas o feudo de Bormann. E aqueles foram seus dias de glória. E Bormann está prestes a dar um golpe de mestre. Ele confisca um orfanato local e se muda para lá. É uma das maiores casas da área e logo acima do Berghof. Bormann já estava controlando o acesso a Hitler. Agora, ele é literalmente seu porteiro. A casa dava para o Berghof, então ele podia ver quem entrava e saía de lá de seu próprio lar. Não precisava que ninguém o informasse. Tarde demais. Os outros membros do círculo percebem que foram passados para trás por Bormann e correm para se reafirmar. Todos queriam saber quem Hitler estava convidando para o Berghof, quem estava andando com ele. E queriam ficar por perto para marcar território e não deixar que ninguém mais se aproximasse de Hitler. Cada um tenta superar os demais, mostrando fidelidade total ao líder, ao Reich e a tudo que ele representa. E no mundo privado do Berghof, eles se sentem seguros para debater o problema judaico. Por mais culto, cosmopolita e sofisticado que o grupo do Berghof pareça, é fácil esquecer que nestes sofás estampados, as ideologias mais perversas são criadas. Era um paradoxo curioso.
que só fazia sentido porque havia uma nova moralidade, entre aspas, dentro do nazismo. Ela permitia que alguém fosse culto, inteligente e estudado, e, ao mesmo tempo, defendesse ideias radicais, horríveis e racistas. Nos bastidores, Bormann fecha o cerco aos seus rivais e se transforma no cão de guarda de Hitler. Ele assume o controle das finanças pessoais do Führer e dos cofres de todo o partido nazista. Ele decide quem recebe o quê. E onde há dinheiro, há poder. O ardiloso Bormann, que já chamavam de eminência marrom, um trocadilho escatológico para descrevê-lo, estava ganhando mais poder como tesoureiro do partido. Isso lhe dava muito poder sobre as pessoas que pegavam os empréstimos. Com o poder de Bormann crescendo, a influência de Hess, ainda seu chefe na teoria, continua a diminuir. Ele é a única pessoa ausente destas imagens descontraídas gravadas no retiro. A maior evidência da marginalização de Hess é o fato de ele não estar nas filmagens do Berghof. Ele aparece raramente. Ele não era uma figura popular, era um pária. A recusa de Hess em entrar nas disputas pelo poder faz com que ele caia cada vez mais na hierarquia. A cada desfeita, real ou imaginária, sua mágoa aumenta. Ele se torna um hipocondríaco, buscando terapias alternativas para tratar suas supostas enfermidades. Seu comportamento se torna bizarro. Göring, após mencionar sua nevralgia a Hess, recebe um dia um monte de pacotes. Para a diversão dele, Hess disse que ele devia usar aquelas panelas para tratar a nevralgia. Ele devia enchê-las com água em diferentes temperaturas e mergulhar diferentes partes do corpo nelas. E depois disso, Göring não conseguiu mais levar Hess a sério e achou que ele tinha enlouquecido. Hess era um homem perturbado. Ele estava inseguro quanto ao seu papel no partido e se retirando, voltando a ser o sujeito estranho que sempre foi. Mas Hess ainda é útil na preservação de seus contatos com os apoiadores do nazismo na Áustria, onde o partido foi banido após um levante fracassado. O trabalho de Hess como mensageiro prepara o terreno para a invasão do país vizinho, que Hitler enxerga como o primeiro passo rumo ao domínio da Europa. Mas quando as palavras se transformam em ação e a operação de tomada da Áustria começa, o delegado do Führer é deixado de lado. É Göring quem lidera as tropas. Em primeiro lugar, Göring fez uma grande exibição de força da Luftwaffe. Os aviões sobrevoavam, davam meia volta, eram reabastecidos e continuavam. A demonstração de força tem o efeito desejado. Os alemães tomam o país sem disparar um único tiro. Novamente, a aposta dá resultado. Eles entraram sem oposição e sem baixas. Um exemplo de diplomacia aliada à força e deu certo. Anschluss, ou união da Alemanha com a Áustria, é o maior triunfo de Hitler até o momento. E os austríacos parecem receber seus novos mestres de braços abertos. Como na Renânia, funcionou. Se funcionasse, ótimo. Se não, seria um desastre. Mas deu certo. Ninguém desafiou o blefe.
Depois de fazer todos os preparativos, este deveria ser o momento de Hess. Mas quando Hitler é aplaudido pelas multidões em Viena, não há nem sinal do delegado do Führer. Podia ser a maneira de Hitler dizer: você não está nas primeiras fileiras dos que vão me servir daqui em diante. Na superfície, Anschluss parece uma união pacífica de duas nações. Mas no dia seguinte ao discurso da vitória de Hitler, o terror tem início. Ele é liderado por Heinrich Himmler, um dos homens do Berghof que se consideram cultos e sofisticados. Ele é o covarde aspirante a soldado que não possui experiência militar para enfrentar exércitos. Em vez disso, ele ataca civis indefesos. Sua SS começa a deter milhares de judeus e a colocá-los sob custódia protetora. Os judeus eram presos, tinham as propriedades confiscadas, eram levados para campos e, às vezes, executados por nazistas austríacos. Foi o começo do programa aberto de antissemitismo e o modelo que seria transferido para a Alemanha. De volta a Berlim, Göring é aclamado ao lado de seu Führer, enquanto um eufórico e alienado público alemão celebra mais uma grande e aparentemente pacífica vitória. Agora, longe dos horrores da Áustria, Hitler mergulha nos ideais elevados de sua visão arquitetônica para o Reich. Albert Speer encanta seu patrono com planos para renovar o centro da capital. A escala é impressionante, digna de um império que durará 1000 anos. Ambos tinham planos grandiosos para como a Alemanha seria. Prédios enormes, com grandes domos e arcos. E Hitler dizia: adorei, diga mais. Que tal se fizermos isso? É uma ideia brilhante, meu filho. Hitler quer até mudar o nome de Berlim para Germânia, o nome dado à região pelos antigos romanos. A nova cidade será seu legado para o povo alemão. E Speer o transformará em realidade. Speer e Hitler incentivavam um ao outro. Os dois eram visionários e se consideravam artistas. Mas há uma linha fina separando os visionários dos sonhadores. E eu diria que eram ambos sonhadores. Compartilhando a mesma visão e entusiasmo, os dois homens tornam-se próximos. Speer é uma das poucas pessoas capazes de contornar a muralha erguida por Bormann e acessar Hitler diretamente. Para Bormann, o relacionamento de Speer com o Führer é uma ameaça que ele precisa neutralizar. Mas há outro membro da cúpula nazista cujos laços pessoais com Hitler estão além do seu alcance. Essa pessoa é Eva Braun. Ela é a amante de Hitler há 6 anos. Eva tinha 17 anos quando foi apresentada ao líder do partido nazista de 40, enquanto trabalhava como assistente de seu fotógrafo oficial. Eva Braun era uma pessoa bem extrovertida. Ela gostava de se divertir, de se exercitar e de fumar. E Hitler não gostava de nenhuma dessas coisas. Então, quando Eva Braun ficava sozinha, no Berghof, com um pequeno grupo de amigos, levava uma vida totalmente diferente de quando Hitler estava lá. Quando Hitler aparecia, o que ela sempre desejava, eles tinham momentos íntimos que ela valorizava muito. Mas também se ressentia de não poder ser ela mesma e de ser escondida por ele.
Eva nunca aparecia em público, mantida em segredo do povo alemão. Era necessário para a imagem de Hitler que, como Elvis, no começo da carreira, ele não tivesse uma namorada, porque isso decepcionaria suas fãs. Seria ruim para Hitler, o astro da política alemã, ser visto em uma relação romântica, conjugal ou sexual com uma mulher. Por isso, Eva era mantida em segredo. Eva Braun pode parecer uma típica garota inocente em seus filmes caseiros. Mas ela tinha uma influência única sobre o Führer, e seus rivais na cúpula nazista sabiam disso. Aparentemente, Eva Braun e Martin Bormann se odiavam e lutavam pela supremacia na corte de Hitler. E as esposas dos líderes nazistas também são cautelosas com Eva. Elas se envolvem nas intrigas e nos conflitos tanto quanto seus maridos. Mas para que seus parceiros se aproximem de Hitler, elas sabem que precisam cair nas graças da jovem Eva, por mais que isso as irrite. Muitas mulheres se hospedavam no Berghof, mas a maioria desprezava Eva e a menosprezava por não ser casada, por ser amante de Hitler, por ser alguém que não devia ter aquela posição. A única esposa que não aparece nas filmagens de Eva é Amy Goering, a temida parceira de Hermann. Em público, a glamurosa Amy gosta de ser vista como a primeira-dama do Reich, um modelo de comportamento para as mulheres alemãs. Ela detesta Eva e não a considera digna do Führer. A inveja também devia ter um papel, porque, graças ao seu relacionamento com Hitler, ela estava muito próxima do poder pelo qual os maridos delas lutavam. Até os homens tratavam Eva com cuidado e não se importavam em bajulá-la, como ela registra em seu diário. Goebbels me mandou um lindo colar de pérolas e escreveu: "O mais belo presente que posso dar ao meu honrado e amado Führer é este pequeno símbolo do meu respeito por você." Mas o gesto extravagante de Goebbels para conquistar o favor de Eva Braun é um passo em falso. Goebbels, apesar de toda a inteligência, continua impossível. Ainda não sabe que Adolf odeia pérolas e que não me deixa usá-las em sua presença. Ele diz que dão azar. Ao longo de 1938, a competição no séquito de Hitler continua, enquanto o capítulo seguinte do domínio europeu começa a ser escrito. Depois do sucesso da Anschluss, todos sabiam que Hitler voltaria suas atenções para a Tchecoslováquia. O oeste da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, abriga uma minoria de habitantes de língua alemã, que já está sendo mobilizada em apoio à causa nazista. O plano de Hitler é usá-la como uma desculpa para invadir. Mas ele não pode marchar sem uma justificativa. Mais uma vez, ele recorre ao seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, em busca de um pretexto. Isso mostra o quanto Goebbels estava envolvido com a política externa e a ideologia de Hitler. Se Hitler decidisse invadir a Lua, Goebbels se vestiria de astronauta. Ele era esse tipo de pessoa, ele se envolvia em todas as ações de Hitler e não questionou essa última. A máquina de propaganda de Goebbels volta ativa. Ele instiga a divisão e o ódio, retratando estes alemães como vítimas da opressão tcheca. E afirma que a região dos Sudetos precisa voltar à mãe pátria para que a ordem seja restaurada.
Ele inventou histórias sobre agressões a pessoas de etnia alemã para apresentar a Alemanha como protetora de seus filhos. Goebbels vendeu essa invasão como uma intervenção humanitária. Depois de recuperar o respeito de Hitler após o sucesso da Anschluss, Göring pede cautela mais uma vez. Seus instintos de soldado lhe diziam para avançar, tomar território, conquistar. Mas ele era pragmático o bastante para entender que a ação militar era arriscada. Bastava uma escolha errada para o castelo de cartas desmoronar. Novamente, Hitler ignora o conselho de Göring. O veterano de guerra não aprendeu que seu líder não muda de ideia depois que se convence de algo. Tropas alemãs invadem a região dos Sudetos e não param por lá. 6 meses depois, elas avançam e ocupam outra parte da Tchecoslováquia. É outra aposta bem-sucedida e o castelo de cartas de Hitler continua em pé. E mais uma vez, Göring precisa engolir seu orgulho. Para Göring foi uma decepção. Ele era, em sua própria percepção, o segundo homem mais importante da Alemanha. E agora, no outono de 38, primavera de 38, pela primeira vez estava perdendo poder e não ganhando. Foi um golpe para Göring. Abalado, Göring tem mais um problema. O antigo vício volta a assombrá-lo. 15 anos antes, durante a tentativa de golpe em Munique, Göring é baleado e gravemente ferido. Tratado com morfina para suportar a dor, ele se torna dependente da droga. Ele leva 2 anos para largar o hábito. Mas agora, outro problema médico o leva de volta à morfina. Göring teve problemas dentais graves, que exigiram uma cirurgia dolorosa. Como parte da recuperação, o dentista receitou analgésicos que continham opiáceos. Logo, ele se vicia novamente. E nos anos de guerra que virão, os boatos sobre o vício em morfina mancharão o currículo de Göring. E sua carreira continuará instável. Ele não consegue se concentrar em dirigir a Luftwaffe. E é visto deitado no sofá durante o dia, entorpecido, comendo, bebendo e usando drogas demais. É o aniversário de 50 anos de Hitler. Tudo corre como planejado. A Áustria e a Tchecoslováquia foram incorporadas à nova Alemanha sem derramamento de sangue. O Führer reina supremo e o grupo de Berghof está em clima de festa. Os líderes nazistas sabiam que era um momento chave. Era quando podiam agradar um pouco mais, fortalecer um pouco mais as suas próprias posições. Mas que presente dar ao homem que tem o maior império desde o Kaiser? Os líderes estavam disputando para ver quem daria a Hitler o melhor presente. Parecia um aniversário de criança. Todos queriam receber o maior elogio do aniversariante, se dessem o melhor presente. Cada membro do séquito de Hitler tenta superar os demais com gestos extravagantes para mostrar sua lealdade. Goebbels organiza a maior parada militar desde que o Terceiro Reich chegou ao poder. Göring promove um sobrevoo impressionante da Luftwaffe.
Speer apresenta uma enorme maquete de um arco da vitória que quer erguer em homenagem ao Führer. Foi muito infantil. Era uma disputa. Olha como eu gosto mais do Führer do que você. Mas Bormann, previsivelmente, supera a todos. A um custo enorme, ele constrói uma linda casa de chá no alto da montanha, acima do Berghof, que depois os aliados chamarão de Ninho da Águia. O Ninho da Águia é um prédio espetacular. Ele domina a área. Foi a cereja do bolo de aniversário. O Terceiro Reich está chegando ao auge de seu poder. É uma época eletrizante para a cúpula nazista. Eles estão no topo da montanha e encaram o futuro com otimismo. Todos, com exceção de um. Havia um líder nazista para quem o futuro não era tão brilhante, Rudolf Hess. Ele tinha sido superado por pessoas que eram melhores do que ele, mais espertas, mais sagazes, mais maquiavélicas, mais implacáveis e mais ambiciosas. Então, o futuro de Hess não era ensolarado. Mas o delegado do Führer ainda não está pronto para desistir. Uma ideia radical começa a tomar forma em sua mente. É a sua maneira de passar para trás os adversários, recuperar o favor de Hitler e criar um pacto que dará à Alemanha o domínio sobre toda a Europa continental. O plano secreto de Hess levará ao episódio mais bizarro da Segunda Guerra Mundial.